Salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Sesc Santo Amaro, sou Ricardo Paiva, DJ, pedagogo, produtor musical e tô aqui com a Renata Prado, que hoje participa da aula aberta. Se presente, Renata Prado, para conhecer. Bom, sou a Renata Prado, sou pesquisadora da cultura funk, relações étnico-raciais, pedagoga formada pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, ativista cultural, dançarina e uma defensora dos direitos humanos e do movimento funk. Renata compartilhou com a gente muito da sua vivência, trouxe seus sonhos de criança e como esses sonhos culminaram em todas as criações que você teve, todas as participações no NUG, da Pedagogia do Funk, que são iniciativas encabeça, e coisas que você continua criando, curadora, da exposição do funk lá no Museu da Língua Portuguesa. E uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho que é uma coisa que você já compartilhou com a gente dentro da aula aberta, qual que é a principal demanda que hoje as juventudes precisam colocar como prioridade dentro da sua narrativa, dentro das suas buscas, dentro das suas reivindicações? Acredito muito que a gente precisa lutar pelo nosso direito à vida, Então é muito importante a gente entender que o movimento funk precisa se organizar para ter um posicionamento coerente em relação à polícia militar, em relação à segurança pública do estado de São Paulo, sobretudo na segurança pública do Brasil inteiro, porque se o funk é uma cultura periférica que está se tornando um fenômeno cultural em diversos territórios brasileiros, nada mais justo que essa juventude se organize para fazer um enfrentamento legítimo pela busca da garantia das suas vidas, porque a gente sabe que não é caso isolado a polícia militar entrar em baile funk e assassinar pessoas. Isso acontece em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco. E para a gente conseguir avançar nas conquistas sociais e culturais do movimento funk, é importante que a gente esteja vivo para isso. Então é muito importante a juventude do funk entender que é fundamental se organizar para lutar pelo nosso direito à vida. Perseguição, enfim, essas reivindicações totalmente truculentas, essa violência toda, referente ao funk, ela diz sobre a estética, sobre o gênero musical, ela diz sobre as pessoas que estão produzindo funk hoje? As duas coisas, e tudo isso reflete no racismo historicamente dado para a formação social brasileira. A gente viu essa perseguição acontecendo com o samba, a gente viu essa perseguição acontecendo com o hip hop, e agora a bola da vez é o funk. E o que essas três culturas têm em comum? O corpo do jovem negro. Então foi o jovem negro que se organizou para fazer as suas rodas de samba junto com os mais velhos, com a velha guarda do movimento samba. Foi a juventude do hip hop que se organizou para fazer com que o hip hop se tornasse o que ele é no território brasileiro. E agora a bola da vez é o movimento funk. Então qualquer coisa que é pautado, organizado e difundido enquanto cultura negra, consequentemente a gente tem a perseguição, que é um fato dado. Agora, quando a gente pensa na cultura funk, a gente carrega vários estigmas dessa perseguição. Então o funk ele é perseguido por quê? Ele vai falar sobre questões sociais através do funk consciente. Ele é perseguido porque ele é feito por pessoas negras. Esse funk ele é perseguido porque ele fala de sexo de uma forma sem tabu. Esse funk ele é perseguido porque ele é um fenômeno cultural, fazendo com que as pessoas ocupem as ruas de um jeito jamais visto em qualquer outro território, porque conseguir unir a quantidade de jovens que o baile funk consegue concentrar em um território periférico não é algo tão fácil quando a gente pensa em mobilização. Então o baile funk ele promove essa potência de mobilização de corpos negros, e talvez isso não seja tão interessante para o Estado. Então
Existem várias questões, são várias camadas que faz com que essa cultura seja perseguida. Sobretudo, o fato de ser uma cultura negra. É importante a gente entender que o funk ele é marginalizado e perseguido pelo simples fato dele fazer parte do panteão das culturas negras brasileiras. Acontece que o funk agora é a bola da vez da perseguição, justamente por a gente estar falando de uma juventude negra rebelde, que não vai ficar trancada dentro de casa. A gente quer ocupar as ruas. E aí, na medida que a gente ocupa as ruas com baile funk, a resposta é a polícia militar. Então, é muito importante que a gente entenda a necessidade de se organizar para buscar os nossos direitos civis de ir e vir. A gente tem o direito de ocupar as ruas, a gente tem o direito de ocupar as praças, e a polícia militar não pode tratar a juventude do funk de qualquer forma, porque existe uma Constituição, existe um Estatuto da Juventude que nos garante o direito à cultura e lazer. Então é muito importante que a estrutura governamental do nosso país, sobretudo do nosso território São Paulo, entenda que funk é cultura e que essa cultura precisa ser tratada como tal. É isso, o funk, ele, assim como o reggae, assim como o samba e diversas outras iniciativas, eu diria, criações, né, que a gente sabe que são criações que, enfim, que a gente trouxe de outros lugares, enfim, se a gente for falar de diáspora, enfim, a gente vai encontrar diversas maneiras como isso acaba alimentando todas essas criações, né, que é a maneira como a gente dança, é a maneira como a gente fala, é a maneira como a gente escreve e a maneira como a gente até trabalha a cosmologia, enfim, das coisas do universo, do mundo. A gente sabe como enfim, isso era tratado, assim, na história, né? E eu acredito que é isso, a gente encontra essa maneira de conseguir colocar tudo que é vivência, tipo, os caras, eles escrevem o que eles veem, assim, tipo, os caras, eles falam sobre uma vivência, sobre um desejo, sobre um sonho nas músicas que eles estão criando, que eles estão construindo, que as meninas também estão fazendo, né? Diante de tudo isso, acho que a gente pautou muitos sonhos hoje, aqui dentro do nosso encontro, né? Isso é bastante sensível, assim, né? Qual que é a convocação que você dá para as juventudes que estão assistindo a gente, então, a partir, assim, de tudo isso que a gente construiu junto aqui hoje? Se organizar. Se organizar, eu acho que se organizar é o que nos falta enquanto um grupo de pessoas que busca pelos seus direitos. Não tem como a gente garantir o nosso direito de vida sem a gente se organizar, seja lá como for. Então é muito importante que as pessoas entendam a importância de se organizar de forma comunitária, seja para fazer um coletivo na quebrada, para fazer ações culturais, seja para reivindicar um direito na porta da subprefeitura, seja se organizar para estudar, para fazer um grupo de estudos. Então acho que se organizar é fundamental. É importante que a gente encontre os nossos pares para a gente conseguir se organizar de forma coletiva em busca do fortalecimento. Eu sou muito forte sozinha, mas se eu estiver com você, eu fico 2 vezes mais forte. Se eu estiver com outra pessoa, a gente vai ficar 3 vezes mais forte. É muito importante a gente entender o fundamento de comunidade, né? Então, acho que hoje a internet nos deixou de forma muito individual, socialmente falando. E se unir é fundamental para a gente conseguir fazer algumas conquistas de forma coletiva, sobretudo quando se trata de uma cultura como o funk. O funk, ele é uma cultura coletiva. A gente está falando de uma cultura que é um fenômeno cultural a ponto de fazer com que pessoas fiquem aglomeradas em determinados espaços, né? Então, aonde tem funk, tem números, tem pessoas, e a gente precisa organizar esse fenômeno que a gente chama de funk. Pegou a visão, molecada. Então, cola com nós que aqui é só moleque e mina por problema. Então, tamo junto. Muito obrigado aí por tudo. Eu que agradeço. Vem com nós que o bagulho é louco. Valeu.